Eu queria começar perguntando que, assim, nessa temporada, a gente entra em uma fase em que as organizações criminosas se modernizam ainda mais. É que é uma realidade diária dos policiais, né? Vocês, como cidadãos, se surpreenderam, se chocaram com esse mergulho tão profundo no cenário de guerra que existe entre a polícia e essas organizações? Aí eu sim, desde a primeira Sempre, temporada. né? É um choque encontrar com essa realidade, né? Eu pelo menos leio matérias de jornal e tal, mas nada muito a fundo, assim, nenhuma pesquisa muito profunda antes de estudar o DNA ali dentro do roteiro, da dramaturgia. Mas quando a gente se depara com uma história como essa, roteirizada, a gente realmente fica impressionado, né, com esse universo, né, que é... Eu acho que a série me deu desde a primeira temporada a chance de complexificar o papel, inclusive das forças policiais, assim, né? Assim, no sentido de compreender mais profundamente como a gente é obrigado a, né, estudar a curva deles, e a gente pesquisa, e a gente conversa muito com profissionais para entender, enfim, por que eles gostam, né? O que você ama fazer? Por que você faz isso? O que te dá sentido nisso? Ou o que te amedronta mais? Onde é que dói? Sabe, assim, né? Mesmo com relação à saúde mental, que é um grande problema, inclusive, real, né? Assim, das forças policiais, é um problema dos maiores, inclusive, assim, da pouco espaço que eles têm para falar sobre isso, enfim, e a gente retrata isso na série. Então, acho que fazer esse mergulho, não sei, me deu uma dimensão, acho que mais profunda mesmo, assim, a chance de... Acho que eu tenho muito mais respeito, eu compreendo muito melhor tudo que está em jogo, né? O que a gente costuma brincar, eu falo, nossa, às vezes quando a gente está fazendo uma cena ou um treinamento, e às vezes a gente pergunta para o nosso consultor, que é o Araújo, que é um policial, né, enfim, nativa, de elite, às vezes a gente fala, não, mas Araújo, nessa situação aqui, como é que a gente se defende? Não, nessa situação, você está exposto, não tem como se defender. Bom, mas aí aqui eu vou levar um tiro. Aí talvez você leve um tiro. Sim. E isso dá né, quer dizer, um erro no nosso cotidiano, enfim, no máximo você vai estar rendido, no máximo, enfim. Para eles, não, né? É a vida, assim. Você sai o tempo todo em nome de algo, né? Assim, então, assim, acho que isso... E eu acho tão louco isso, assim, tão incrível, né, essa escolha de vida, né, porque é uma escolha, né? As agentes da Polícia Federal escolhem isso, né? Então eu acho tão interessante esse universo de escolha, né? Porque as pessoas estudam para estar ali, essa vocação ali de estar ausente da família, né? Assim, o tempo inteiro, ausente da vida social muitas vezes, né? A vida social comum que a gente tem, né? Eles estão cheios de regras sociais, né, que eles têm para eles, de proteção, né? Aí você imagina, então... Isso é realmente fascinante, não é um cidadão comum, né? Assim, o cidadão comum somos nós, eles não são cidadãos comuns, né? Assim, então realmente é um universo muito fascinante, assim. E eu acho, assim, que tem uma coisa na série que eu sou bem apaixonada, que é o desenho de produção que o Heitor Dália escolheu, assim, ele traz egressos e ex-agentes, né, para o elenco. E, de novo, tem os nossos consultores que são agentes ainda na ativa. Isso dá um material humano no set de filmagem, assim, a gente assiste encontros ou simplesmente depoimentos pessoais, que uma coisa é eu ler uma matéria de jornal, uma coisa é eu ler um roteiro, outra coisa é eu escutar uma pessoa falando em primeira pessoa, com toda a carga emocional que ela traz, com trauma, com seja lá o que for, contar uma história que ela viveu e que eu fico... Então, assim, essa experiência, assim, de entender também como muitas vezes esse egresso, né, quer dizer, esse cara que tá no crime, na vida do crime, que foi de alguma maneira levado a esse lugar no mundo, e o cara que tá do outro lado fardado, que é o que a gente representa, frequentemente, se você pegar estatisticamente um recorte
né, uma estatística no Brasil, é um espelho. Eles vieram muitas vezes do mesmo lugar, com a mesma história, assim. História parecida, Uma história muito parecida, né? assim. A gente viu isso no set, assim. E eles encontraram nessa instituição, seja o tráfico de drogas, seja a farda, uma figura, às vezes, meio paternal mesmo, e de segurança, e que provém algo, que você entra numa profundidade, assim, humana. Uma vez eu perguntei pro Araújo assim, cara, mas assim, tá, beleza, você é ótimo, você é um excelente profissional e tal, policial. Araújo é o nosso consultor. Nosso consultor. Você é um excelente e tal profissional, policial, mas, cara, você é um pouco mais novo que eu, tal, a idade vai chegar, você é um policial da ativa, de frente, do combate. Quando a idade chegar, o que você vai fazer, cara? Ele falou assim, eu não vou parar nunca, porque eu amo fazer o que eu faço. Eu amo. Então, enquanto eu tiver perna, eu vou fazer o que eu faço. E eu falei, eu tomei um choque, assim, porque é isso, é escolha de vida, é tesão, é prazer. Então, eu acho que ele transmitiu isso pra gente o tempo inteiro, assim. A gente, né, no nosso faro de atriz, ator, a gente intuía pela escrita do roteiro esse prazer, esse tesão dessa dupla pelo processo investigativo, pelo processo de captura, busca e tal. Esse vício na adrenalina. Vício na adrenalina. Mas quando a gente ouve esse consultor e outros também que passaram falar, dar esse tipo de depoimento, a gente diz, é isso, é tesão, assim, sabe? É paixão. E, bom, vocês dois protagonizam o DNA do crime, mas estão estreando outros projetos de sucesso no momento, né? A Mary está em Vale Tudo, o Rômulo está no cinema vendo o pai do Ney Matogrosso. Como que é conciliar para vocês papéis tão diferentes em projetos tão grandes? A dor é delícia de ser o que é um respiro. É um respiro, sei lá, eu acho maravilhoso, assim, poder... Eu não sei, assim, tem atores que falam, eu confesso que eu gosto dessa maneira de ver, e fala assim, atuar é uma maneira de descansar um pouco de mim mesma. E você descansa de um personagem vivendo o outro também, enfim, é uma outra faceta sua, porque os personagens afetam a gente também, assim, né? A gente... Claro, é uma convergência, assim, com a gente. Então, eu acho uma maneira de oxigenar, assim, o trabalho, né? Assim, eu acho uma delícia no cinema. E ver o Rômulo também fazendo o pai do Ney Matogrosso. Não, é gostoso demais, assim. Essas estreias é uma questão de sorte, assim, né? Às vezes não acontece, mas... Mas, assim, a gente também, né, assim como a vida do nosso querido e amado Beijo Araújo. Araújo, né, que tem a sua adrenalina, a gente tem a nossa também. Que é isso, que é ficar cavucando aqui dentro, né, encontrando confluências com as coisas que nos apresentam escritas e tentar fazer esse mix, né, de realidade com ficção, né? O que eu tenho daqui que pode contribuir com o daqui, de fora, né? E a gente ficar brincando de cavucar. E se eu mexer um pouquinho para lá, eu já seria aquela pessoa, né? Olha que loucura! Então está muito próximo, né? Aquela coisa de você ser uma outra pessoa é muito perto, né? De você ser você mesmo, assim. Então é fascinante, é gostoso demais. Recomendo.